E aí, galera, voltamos para contar outra história de um grande álbum da música para vocês. Outro álbum que tocou muito na minha vitrola lá dos anos 80, um álbum que fez muito sucesso, vendeu muito disco. E a banda, essa banda que nós vamos falar do álbum, ela é uma banda que quando toca em algum lugar, quando toca em alguma festinha, algum bar, cara, tem sempre aquela pessoa que não gosta muito de música, que não conhece muito de música. A pessoa diz: caramba, essa é boa. Essa banda era um fenômeno parecido com o que acontece com o Creedence. Creedence, uma banda lá dos anos 70, que o pessoal dos clubes de motociclismo gostam muito. Também o Creedence, quando toca em algum lugar, aí tem aquele pagodeiro, aquele cara que gosta de sertanejo. O cara não gosta, não curte nada de rock, mas quando toca Creedence o cara diz: caramba, essa é boa. Então a banda que nós vamos falar agora, o disco que nós vamos falar, é o Men at Work. É uma banda que agrada gregos e troianos. E o Men at Work, ele tem uma história das mais surpreendentes da história da música, história de sucesso, porque esses caras, eles venderam mais de 15 milhões de discos. Aí você fala: tá cheio de gente que vendeu mais de 15 milhões de discos. Mas não é bem assim não. Esses caras venderam mais de 15 milhões de discos ali num espaço, num período curto de tempo, que vai de abril de 1982 até junho de 83. Isso aí, eles lançaram 2 discos nesse espaço curto de tempo, e eles conseguiram colocar 5 singles, 5 músicas desses 2 álbuns entre as 40 melhores músicas da parada de singles da Billboard, e 2 delas alcançaram o primeiro lugar. E o álbum que vai ser o assunto de hoje é o álbum de estreia da banda Men at Work. É o excelente, sensacional Business as Usual. Esse álbum é muito bom, e eu duvido se você lá na década de 80 não foi em alguma festinha, em algum barzinho, que não estava tocando uma música desse álbum. Esse álbum foi um sucesso gigante. Ele é o álbum de estreia da banda e foi lançado no dia 9 de novembro de 1981 lá na Austrália, e só foi ser lançado nos Estados Unidos ali no finalzinho de maio e início de junho de 1982. Ele tem um recorde que eu acho que perdura até hoje, se eu não me engano, de ficar 15 semanas. Esse álbum ficou 15 semanas em primeiro lugar na parada da Billboard, na Top 200 da Billboard. Down Under, Hook and Ibnell e Be Good Jones. Essas 3 músicas, o videoclipe delas, cara, passou demais, tocou demais na MTV. A MTV estava começando naquela época, então esses clipes aí ajudaram muito a impulsionar o Business as Usual naquela época. Esse danado é um dos álbuns mais famosos do início da década de 80, e ele vendeu só nos Estados Unidos cerca de 6 milhões de cópias, e no restante do mundo diz que vendeu perto de 10 milhões de cópias. Com certeza esse álbum, se não é o álbum de maior sucesso, o álbum mais importante de uma banda australiana, ele é um dos álbuns mais importantes. Então é o seguinte: já curte, compartilha com todos os seus amigos, porque agora nós vamos destrinchar esse álbum todinho, vamos contar a história dele todinha para você, meu amigo. Tá começando o Vida Vitrola. O Colin Hay, o vocalista do Men at Work, era o único membro da banda que não tinha nascido na Austrália, que não era australiano de nascimento. Na verdade, o Colin Hay nasceu na Escócia e vivia numa cidade da costa oeste chamada South Coast. E o pai dele era dono de uma loja de músicas. Ele, com 12 anos, ele fazia aulas de piano, mas aí teve um dia que a professora
pegou ele olhando para os seios dela. Depois disso, Colin disse que ficou com muita vergonha e não voltou mais para as aulas. Aí ele começou a tocar violão. Em 1967, houve uma grande campanha do governo australiano para incentivar os imigrantes. E como as coisas não estavam fáceis na Escócia, o Colin, agora já com 14 anos, mudou-se com os pais para a Austrália e foram para Melbourne, onde o Colin logo se entrosou com a comunidade musical da cidade. Melbourne, naquela época, era o lar dos artistas de rock. Já Sydney era o lar de artistas pop. E quem quisesse fazer rock and roll na Austrália tinha que ir para Melbourne. E foi lá que o Colin Hay acabou chegando. Aí o Colin Hay entrou para a Universidade de La Trobe, ali em Melbourne mesmo, e começa a tocar e cantar em bares da cidade. E foi na universidade em Melbourne que a banda se conheceu e se formou. Colin Hay conheceu o Ron Strike, um garoto do interior, em um teste para uma banda. Eles descobriram que tinham um interesse mútuo em guitarras. Depois que o Colin retornou de uma temporada de um coro de um show chamado Ned Kelly, eles começaram a trabalhar juntos como uma dupla, Colin Hay e o Ron Strike. E a dupla começou a desfrutar de algum sucesso nos circuitos de bares locais. E foi então que eles decidiram que as novas músicas que estavam escrevendo juntos ficariam melhor se fossem tocadas por uma banda, uma vez que existiam mais instrumentos do que somente as duas guitarras dos dois. Logo a dupla estava adicionando dois amigos do Striker, que estudavam em La Trobe, o estudante de direito Greg Hahn, que tocava teclados, instrumentos de sopro, e o estudante de ciências Derry Spicer, que tocava bateria. Eles estavam tocando em bandas locais na época, além de John Rees, um violinista e pianista de formação clássica que foi tocado para tocar contrabaixo. Ele também tocava sintetizadores também. Aí, meus amigos, já está formada a formação clássica do Man at Work, que gravaria os dois discos muito importantes, dois discaços mesmo, que é o Colin Hay vocal e guitarra, o Ron Strike na guitarra e back vocals, o Greg Hahn teclados e instrumentos de sopro, o Jerry Spicer na bateria e percussão e o John Rees contrabaixo. Estava prontinha a grande formação, a formação clássica do Man at Work. Aí com essa formação montada, já estamos ali no ano de 1979 e eles começam a fazer muito sucesso ali na região. Eles tocavam principalmente no pub Cricket Arms Hotel e foi ali que foi criado o nome da banda, o Man at Work. Dizem, segundo a lenda, o Colin Hay ele escreveu no quadro negro que ficava na entrada do pub, escreveu lá Man at Work, o pessoal olhou, gostou e falou: isso vai ser o nome da nossa banda. Foi assim que foi criado o nome da banda. E tocando nesse pub aí, no Cricket Arms Hotel, eles começaram a criar uma legião de fãs que enchia o bar, o pub, só para ver a banda. E foi lá com esse sucesso todo que eles foram descobertos por um executivo da CBS. Inclusive, antes deles serem descobertos pela gravadora, eles eram conhecidos como a banda sem contrato mais bem paga da Austrália. Os caras já estavam criando uma legião grande de fãs e ainda não tinham contato com a gravadora. Mas ali no início de 1981 eles assinam com a CBS australiana, e no início do ano de 81, em março, ali assinaram logo no comecinho, em março de 81, eles já entram no estúdio para gravar o tão sonhado álbum da banda. E quem produziu o álbum deles, por indicação da gravadora, foi o produtor Peter McLean. McLean estava na Austrália, veio produzir o álbum de uma cantora neerlandesa, a Sharon O'Neill. E quem era esse cara que ia produzir os dois álbuns top da banda Man at Work, o Business as Usual de 81 e o Cargo de 83? Esse cara, ele era um faz-tudo. Ele era compositor, músico, produtor musical, engenheiro de gravação e executivo de gravadora.
Ele produziu artistas como Man at Work, Mr. Mister e escreveu músicas para as cantoras Bette Benatar e Barbra Streisand. O McLean disse que quando ele viu os caras pela primeira vez, pensou que tinha um diamante a ser lapidado na mão. Ele iria apenas produzir o primeiro single da banda, como eu já falei, o Huckanibinal. Mas o resultado foi tão bom que ele acabou ficando 7 meses ali na Austrália para produzir o álbum inteiro dos caras. O McLean deu um toque mais suave ao repertório que era muito grande da banda. E ele guiou a banda em direção que culminou com as músicas da banda tocando muito, mas muito mesmo, nas rádios americanas. Como já falamos, a banda entrou no estúdio em março de 81 e eles ficaram preparando o álbum no Richmond Records em Melbourne. Em junho de 81 sai o primeiro single da banda, o Huckanibinal, e já lançou a banda no alto das paradas da Austrália e Nova Zelândia. Mesmo com o disco de ouro na Austrália, por ter vendido 50 mil cópias, aí você vai falar, caramba, só isso? Meu amigo, na Austrália a população não era gigante assim, então para a população que a Austrália tinha, essa venda é excelente. O álbum Business as Usual foi concluído no estúdio em setembro daquele ano e foi lançado em novembro de 1981, e o álbum foi um sucesso imediato, alcançando o primeiro lugar nas paradas de álbuns da Austrália. Por 10 semanas ele permaneceu. No começo de 82, o single foi lançado no Canadá também, então a música começou a tocar muito nas rádios canadenses. Aí você deve estar se perguntando, e nos Estados Unidos? E aí, o disco não foi lançado? Cara, a matriz da CBS americana, não se interessou em lançar o single, o Huckanibinal, que foi lançado em junho de 81 lá na Austrália e na Nova Zelândia. Não se interessou em lançar o single e muito menos lançar o LP. Aí os americanos, que já estavam vindo em rádios canadenses, em rádios australianas, às vezes os caras viajavam, começaram a ficar muito interessados, só que começaram a comprar, importar o álbum do Man at Work, já que a gravadora nada de lançar. E com essa pressão toda, em junho, ali finalzinho de maio e início de junho, o single é lançado nos Estados Unidos, porque junto do lançamento do single foi lançado um videoclipe na MTV, dirigido por Tony Stevens. Contava a história de um homem que queria sossego, porque estava sendo incomodado. Um clipe muito legal, começou a rodar muito na MTV. Na época, a MTV tinha começado a transmitir em agosto de 1981, e como ela não tinha muitos clipes de qualidade, devido à qualidade desse clipe, que tinha um script legal, contava uma historinha, esse videoclipe começou a ter exibições, muitas exibições diárias. Foi o que ajudou a impulsionar o single nas paradas. Além do que as estações de rádio como a K-Rock em Los Angeles, que era ouvida por milhões de jovens, não parava de tocar os caras, e muitas outras bandas americanas e também gringas de New Wave, meio que rejeitadas pela maioria de rádios FMs americanas tradicionais. E juntos com o Man at Work estavam chegando a Flock of Seagulls, o Human League, o Duran Duran, o Go-Go's e outras bandas vieram para ratificar o que o The Police já tinha começado a fazer alguns anos antes, e também começaram a tocar as suas músicas nas rádios americanas. Aí, com a pressão que a MTV estava fazendo, que as rádios estavam fazendo, que o público estava fazendo, depois de um mês de ter lançado o single em território americano, a gravadora decide lançar o espetacular Business as Usual em terras americanas. O single Huckanibinal, depois de mais de um ano do lançamento dele lá na Austrália, ele chega ao primeiro lugar da parada americana, juntamente com o álbum.
E eu esqueci de falar que também na Inglaterra o disco, o single não teve um sucesso médio ali, ficou em 40º lugar na parada inglesa. Estranho ele não ter emplacado na Europa também. E a capa desse danado aqui, tá vendo a capa amarelinha ali, parece que é um amplificador, alguma coisa, umas montanhas geladas lá. Quando ele foi lançado lá na Austrália em 1981, o primeiro lançamento dele, a capa era preto e branco, tá vendo essa capa preto e branco aí? A capa era assim. Aí quando ele foi para os Estados Unidos, que a capa ficou essa amarelinha que todo mundo conhece. Aí vamos agora para as músicas desse danadão aí. Vamos para as músicas. A primeira do lado A é Who Can It Be Now, música do Colin Hay, Quem Pode Ser Agora. O álbum começa com o primeiro sucesso da banda. Esse som tem uma letra até meio sarcástica, mas com música e arranjos e uma introdução do saxofone matadora. O diálogo entre o vocal e o saxofone, cara, durante o refrão é espetacular. E o Colin Hay escreveu a música da canção em 1979 e a letra só foi idealizada em 1981, quando o Hay morava em um apartamento em St Kilda, em um bairro de Melbourne. E o problema era que a porta dele era em frente com a porta de uns traficantes de drogas. E as pessoas que vinham comprar drogas, toda hora confundiam o apartamento do Hay com um dos traficantes. A quantidade de pessoas que batiam na porta começou a deixar o Hay com medo de abrir a porta, porque era cada figuraça medonha que batia e pedia drogas. Na época, a carreira musical dele ainda não havia decolado, é lógico, como ele queria. E ele diz que na época estava uma dureza daquelas. Parecia que naquela hora todo mundo que batia na minha porta queria algo de mim que eu não tinha para dar. Eles tinham dinheiro, só que o que eu tinha era a minha música. A música começa com um belo saxofone de Greg Hahn. Originalmente o Hay tinha escrito a parte do saxofone mais para o meio da música. E a versão sem o saxofone a banda usou muito lá nos shows no pub, no Crick's Arms Hotel. Só que o McLean, o produtor, sugeriu o sax na introdução. Isso quando eles já estavam no estúdio gravando. E o riff de abertura desse saxofone tornou-se a música identificável em qualquer lugar, sem dúvida. Além disso, o McLean queria um solo de saxofone e disse ao Hahn para tocar qualquer coisa, apenas para botar o som, para ele ter uma ideia do que ele iria colocar. O Hahn tocou e o McLean usou o improviso do Hahn no solo da música. E quando o single saiu em junho de 1981, o lado B do compacto era a instrumental Anyone for Tennis, que não foi para o álbum. A segunda do lado A é I Can See It in Your Eyes, do Colin Hay, eu posso ver nos seus olhos. É uma música divertida que começa com um som legal do teclado. Muito legal, gosto muito desse som. Tem pegadas fortes de guitarra e a banda trabalha muito bem nessa faixa. A música foi inspirada por uma combinação de experiências pessoais do Colin Hay. Fala sobre o relacionamento dele com a primeira esposa. Parte da música foi retirada desse relacionamento. É uma música bem pop. Se você não prestou atenção nela, coloca para tocar e confere. A terceira do lado A é Down Under, a música do Colin Hay e do Ron Striker, abaixo. Essa música tornou-se um hino extraoficial da Austrália para vários movimentos esportivos ou musicais daquele país. Foi a canção que concluiu a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. O Land Down Under é como a Austrália é conhecida. A letra foi escrita pelo Colin Hay, que explicou em uma entrevista que a letra é realmente sobre a venda da Austrália de muitas maneiras. O superdesenvolvimento do país era uma música sobre a perda de espírito daquele país. É realmente sobre a pilagem do país por pessoas gananciosas e sobre a imposição da cultura norte-americana
e europeia as belezas naturais do nosso país. O Man at Work gravou a primeira versão de Down Under em 1980 em Melbourne e lançou num compacto independente. No lado B tinha uma música ruim pra caramba chamada Can't Put Operator, e eles lançaram 300 cópias desse disco. E essa versão inicial da música aqui é um rascunho do sucesso mundial. E foi aí que entrou o trabalho do grande produtor, que lapidou esse diamante bruto. Eu vou colocar o link dessa música embaixo para vocês verem a diferença de como foi o Down Under quando os caras gravaram lá antes do produtor, do Peter Clean, e depois com ele, para vocês verem a diferença. Esse single vendeu mais de 2 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. O videoclipe foi gravado para a música, é uma recriação fiel das letras malucas que essa música tem. Eu vou dizer para vocês que eu nunca vi um clipe mais doido e divertido na minha vida. Mostra os caras da banda andando de Kombi e a banda carregando um caixão pelo deserto, pelas dunas, sei lá. A melodia da flauta usada, os acordes de reggae, de guitarra e o jeito casual de cantar do Colin Hay criaram uma música tremendamente feliz. Quando Down Under saiu como single em outubro de 81, o lado B do compacto foi a música Crazy. Vou falar para vocês, essa música tinha que estar no álbum, é muito boa. Vou colocar o link dessa música também para vocês conferir como ela é boa. No Brasil, Down Under saiu como compacto, era o lado A de um compacto e o lado B era Who Can Be Now. Será que alguém ainda tem esse compacto brasileiro por aqui? A quarta do lado A é Underground, Subterrâneo, uma música só do Rei, é uma das músicas gostosas de ouvir do álbum. Nesse som o sax do Rain se destaca de novo e tem um bom arranjo, um belo riff de guitarra do Stryker e uma ótima bateria do Jerry Spazer. A quinta do lado A é Helpless Automaton, essa música é só do Greg Rain. Nessa o Rei não faz o vocal principal, quem canta é o Greg Rain. É a música mais rápida do álbum e é uma das principais razões pelos quais o Man at Work foi chamado de o Police australiano pelos uns críticos sem noção aí daquela época. Muito do som do Regatta de Blanc do Police tá nessa música. O contrabaixo do John Reese e as guitarras fazem da música um espetáculo. A primeira do B é People Just Love to Play It Roads. A música é só do Stryker, o guitarrista. As pessoas adoram brincar com as palavras. Stryker escreveu esse som sozinho. Talvez a música mais pop do álbum essa seja, viu? Que novamente se baseia em bons vocais do Colin Hay. Essa também poderia sair como single. Acho que pegava, é muito gostosa de ouvir essa música. A segunda do B é Big Good Johnny, que é do Rei e do Rain. Seja bom, Johnny. A música alcançou sucesso moderado nas estações de rádios americanas. Na Brasília tocou pra cacete, viu? Mas não apareceu nas paradas da Billboard Hot 100, pois não foi lançada nos Estados Unidos como single. Como já falei, vendas de single, de discos, a parada, que era um requisito para entrar. Ela foi o segundo lançamento da banda na Austrália. A música é escrita do ponto de vista de um garoto de 9 anos de idade, que é sempre instruído a ser um bom garoto, mas prefere sonhar acordado do que se concentrar nas aulas ou praticar esportes. Johnny é completamente incompreendido pelo mundo adulto. O Colin Hay usa sua voz de maneiras diferentes ao longo da música para imitar o Johnny, a mãe e o pai do Johnny e seu professor. A música também apresenta um diálogo falado pelo tecladista Greg Hahn enquanto ele tenta descobrir como é Johnny. O título da música é uma referência a Johnny B. Good de Chuck Berry. Como a maioria dos vídeos do Man at Work, Big Good Johnny foi um vídeo de custo baixo e este segue as aventuras de Johnny.
Foi muito bem na MTV esse vídeo, viu? A terceira do B, Touch Intouchables, que é do Rei do Striker tocando nos Intocáveis. O saxofone selvagem que tem no refrão é de dar gosto de ouvir, viu? A seriedade e os altos níveis alcançados no vocal do Colin Hay, o solo de guitarra incluído no início também é muito bom. Talvez seja a faixa mais sombria do álbum e a que é mais diferente das restantes, mas é muito boa a música também. A quarta do B é Catch a Star, pegar uma estrela, só do Colin Hay. Essa é para quem gosta de reggae e quer ficar relaxado. A quinta do B, Don't By The Sea, que é do Rei Striker, Rain, Jerry Spacer, é da banda inteira. A Beira do Mar é uma balada longa e gostosa de ouvir, chega para fazer o fechamento do álbum, encerra muito bem um belíssimo trabalho da banda. O álbum lançado nos Estados Unidos, a banda desembarca em terras americanas e já consegue fazer a abertura da turnê do Fleetwood Mac, que estava fazendo a turnê do disco Mirage. Eles fizeram a abertura para o Fleetwood Mac ali de outubro até 2 meses, de outubro a novembro de 1982. E quando acabou a turnê do Fleetwood Mac com o Man at Work, o single Who Can Be Now já era o número 1 da Billboard. Em janeiro de 83, essa banda espetacular, e esse álbum, a banda já tinha o single número 1 e o álbum número 1. Estava em primeiro lugar, dominando completamente a música americana. O Colin Hay diz que o que eles fizeram para conquistar o público americano, os ouvintes americanos. Ele diz que não fizeram nada, porque o som que eles faziam, o new wave que eles faziam na Inglaterra não era um som novo, já tinha alguns anos que estavam fazendo lá na Austrália, só que para os americanos era um som novo. Eles não, as rádios americanas tradicionais não queriam tocar coisa nova, principalmente europeia, lá vindo da Oceania. Só que os jovens americanos, a MTV também ajudou muito, porque a MTV começou a jogar os vídeos dessas bandas na programação dela e começou a gerar insatisfação do público americano. Tinha a rádio de Los Angeles, a K-Rock também, que jogava muito som novo, e as outras rádios tiveram que abrir as pernas e começar a tocar o som desses caras. E o Man at Work praticamente foi ele que mergulhou de cabeça nisso aí, que abriu as portas para essa gente toda chegar. E é lógico que depois do Man at Work chegar, uma banda australiana, abriu as portas para outras bandas de lá da Oceania chegarem. Midnight Oil, In Excess, Divinyls, Ice House e muitas outras grandes bandas que estavam tocando lá na Oceania e ninguém conhecia no resto do mundo. E para essas bandas, a tarefa de chegar, desembarcar nos Estados Unidos já era um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque o Man at Work era uma banda de caras simples que conseguiram chegar. Para que a gente vai ter medo de se arriscar em terras americanas? Aí, meu amigo, até hoje, bandas australianas estão fazendo sucesso por aí, graças ao Man at Work. E para fechar com chave de ouro, 23 de fevereiro de 1983, a banda ganhou o Grammy Awards de Artista Revelação. Bateu bandas como Asia, Stray Cats, Human League, esqueci alguma? Bateu essas bandas como a banda Revelação, ganhou o Grammy, premiação máxima da música. O álbum Business as Usual até hoje é o maior sucesso australiano em terras americanas. Deu muito, 6 milhões de cópias. Acho que vendeu mais de 10 aí pelo mundo afora. A gravadora, já vendo que o negócio estava muito bom, já levou os caras logo para o estúdio para gravar outro álbum. O álbum ainda estava lá na frente da parada americana e a gravadora já queria lançar o segundo. Eles gravaram outro álbum, é muito bom, é o Cargo, álbum que saiu em 83, muito bom.
fez muito sucesso, não chegou a vender tanto como o Business as Usual, mas os dois álbuns são muito bons. Mas o sucesso desse álbum aqui jamais seria igualado. Aí, meu amigo, quiser fazer um pedido para a gente contar a história de algum álbum, só pede aqui nos comentários, beleza? Compartilha, se inscreve, curte esse vídeo aí. Gostou do vídeo? Curte, pô. Assiste, não curte? Tudo bem? Tive um probleminha. Esse vídeo aqui já era para ter sido postado, mas eu fiz o vídeo todo, o vídeo não sei como sumiu do notebook. Mas semana que vem eu tô aqui com outro álbum para vocês. Excelente álbum. Abraço.